Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Rodrigo. Estamos aqui para mais uma aula de Sociologia do primeiro ano do ensino médio. Vou abrir nossa apresentação, acompanharmos os slides. O tema da nossa aula de hoje vai ser o surgimento da Sociologia e como que a gente percebe a diferença da Sociologia em relação a outras áreas do saber, a outros campos do saber que, porventura, também analisa os mesmos temas que a Sociologia. Mas a gente vai perceber que a abordagem é diferente. Então, para começar, a gente vai falar sobre como surgiu uma ciência que tem por objetivo estudar a sociedade, né? Então, vamos acompanhar aqui o nosso slide. Temos aqui que a sociologia ela surge na primeira metade do século XIX como uma ciência que deveria encontrar soluções para os problemas da sociedade industrial europeia. Então, a sociologia ela vai surgir dentro de um contexto na Europa, na qual existem diversos problemas, diversos conflitos, e a sociologia ela surge como uma ciência para estudar, compreender e tentar resolver esses conflitos. Mas que conflitos seriam esses, né? Qual que era o contexto histórico? O que estava acontecendo na Europa até a primeira metade do século XIX? E a gente vai fazer uma revisão, né, dar uma olhada geral, né, em qual que era o contexto, quais foram os acontecimentos históricos que levaram para uma situação que permitiu o surgimento da sociologia. Então, o século XIX, ele marca o fim de um longo período de transição do feudalismo para o capitalismo, que essa transição ela provocou mudanças em todas as áreas da vida, né? Ela teve mudanças políticas, mudanças econômicas e mudanças sociais. Eu pontuei aqui alguns pontos importantes para a gente retomar. Vocês já devem ter estudado isso em algum momento nas aulas de história. Então, nessas mudanças políticas, a gente vinha, né, de revoluções inglesas e Revolução Francesa, que alteraram profundamente a área da política, né, do poder. Essas transformações políticas, elas marcaram uma queda do absolutismo, do poder monárquico, que foi caracterizada pela ascensão da burguesia, o surgimento de uma nova classe, de um novo grupo de pessoas que lutava por maior participação política, pelo poder de decidir seu próprio destino, e não ficar somente nas mãos dos reis, dos monarcas, né? Então, essas evoluções, tanto a inglesa quanto a francesa, marcaram esta queda do poder monárquico, da aristocracia e o aumento do poder da burguesia. O lema, né, da Revolução Francesa, que você já deve ter estudado, era liberdade, igualdade e fraternidade. Então, era preciso ter liberdade, a classe burguesa, junto com os trabalhadores, né, lutaram por uma maior liberdade das suas ações, lutavam por igualdade, porque eles não podiam, não tinham os mesmos direitos que a monarquia tinha, que a aristocracia tinha. E fraternidade diante da situação de opressão que as classes, que os estamentos, a monarquia, os reis, eles impunham em relação ao povo, né, as classes menos favorecidas. E também uma mudança de postura em relação à questão do Estado. Tem aqui do Estado laico.
uma separação. O que é o Estado laico? É um Estado separado da religião, né? É um Estado independente, sem ter suas ações pautadas ou misturadas com a questão religiosa, que era o que acontecia até então, né? Os reis governavam, os monarcas governavam sob o pretexto de que eles tinham sido escolhidos por Deus. Entre as mudanças econômicas, né, a gente vem desde o século XVI com mudanças importantes, né, que foram marcadas pela colonização, o descobrimento das Américas, né, e aí a exploração desse novo mundo através do mercantilismo e do metalismo. Depois a gente tem, a partir do século XVIII, a Revolução Industrial, que vai mudar profundamente o modo de organização da economia, da produção. A gente assiste um declínio do modo de produção feudal, agrário. A partir de então, a economia ela deixa de ser agrária, feudal, e passa a se organizar a partir do modo de produção capitalista. O que significa isso? Fabricação, produção e comercialização de mercadorias. E, para que isso gerasse lucro, né, para que as pessoas pudessem ganhar dinheiro através da produção e comércio de mercadorias, era preciso uma produção em massa. Então, a gente assiste também a um processo de industrialização, que começa no século XVIII e vai evoluindo a partir do século XIX. Todas essas mudanças políticas, econômicas, elas levam também a profundas mudanças sociais. Então, as mudanças na sociedade a partir da questão primeiro do pensamento, das ideias, né? Então, a gente tem o Renascimento e o Iluminismo, que vão fazer uma transformação sobre aquilo que se acreditava, se pensava até então. Porque havia, né, vocês já estudaram, né, nesse período da Idade Média, um pensamento totalmente pautado pela visão religiosa de mundo. Era a igreja que colocava as suas ideias e o seu pensamento, o seu modo de ver o mundo imposto para a sociedade como um todo. E aí a gente tem movimentos, né, sociais e culturais que começam a questionar essa ideia do poder, da visão de mundo religiosa, e trazem uma nova visão na qual a razão passa a ser valorizada, o homem volta a ser o centro do universo, né, que é o antropocentrismo, há uma valorização da ciência, do conhecimento científico, e juntamente com isso, né, a gente começa a ter os efeitos das mudanças econômicas também na sociedade. Então, a questão da propriedade privada, né, antigamente, até então as pessoas viviam em propriedades comunais, nos feudos, e com a ascensão do modo de produção capitalista, a propriedade privada passa a ser mais valorizada. Nós temos a urbanização, as pessoas deixando a vida no campo e vindo para as cidades para trabalhar nas indústrias, né, no comércio, e uma nova organização do trabalho, que passa a ser um trabalho assalariado. Então, essas foram as transformações que vinham ocorrendo desde o século XVI e que levam, né, ao início do século XIX. A gente tem um quadro que, se a gente fosse parar para pensar, a gente colocaria que é um quadro positivo de avanços, de conquistas, né, na sociedade europeia. Porém, o que a gente vai perceber? Então, a gente percebe que essa nova sociedade, né, da modernidade, essa sociedade que ascende com a burguesia, ela não atinge, né, os objetivos que ela tinha se proposto, principalmente aqueles ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, né, que foram tão importantes para derrubar a aristocracia. Quando a burguesia ela se encontra no poder, surgem novos problemas e que questionam toda aquela ideia de que uma nova sociedade seria mais justa, mais igual, mais livre.
Quais eram as condições, então, né, sociais do século XIX que colocam em xeque, que questionam essa ideia de progresso, de avanço, né, de uma sociedade capitalista? Então, aqui, ó, vamos retomar aqui. A Europa liberal e capitalista da metade do século XIX era marcada por graves problemas sociais. Quais eram esses problemas? Quais eram esses conflitos? Primeiro, uma profunda desigualdade social entre proprietários e não proprietários. A gente pode usar outros termos, pode falar em termos de desigualdade entre os capitalistas e os trabalhadores. Quando a burguesia ascende ao poder, né, que ela derrota a aristocracia, ela começa a impor o seu modo de vida, o seu modo de produção, e esse modo de produção se mostra bastante injusto, porque há uma exploração do trabalho, né? A classe burguesa, ela vai colocar uma forma de produção que o seu lucro advém da exploração da força de trabalho, tá? De quem não é proprietário dos meios de produção, de quem não é capitalista. Então, a gente vai ter um quadro de poucas pessoas tendo lucros, né, adquirindo riquezas, e a maioria das pessoas vivendo em situações meio precárias devido à situação da exploração desse trabalho. Então, aqui o segundo item é a superexploração dos trabalhadores das fábricas, que eram submetidos às péssimas condições de trabalho. Uma carga horária enorme, né? Trabalhavam 16, 18 horas, não tinham nenhum tipo de proteção em termos da sua carga, da sua jornada de trabalho, os salários pagos eram irrisórios, não havia limite, proteção nenhuma para o trabalho de crianças, de idosos, de mulheres. Então, era uma situação de superexploração dessa força de trabalho no início do século XIX. Eu coloquei a imagem aqui de duas crianças trabalhando numa fábrica aqui. Então, não tinha nenhum tipo de proteção. Precariedade das condições de vida. Diante desse quadro, né, de pessoas que recebiam poucos salários, que trabalhavam 16 horas, da vinda das pessoas do campo para as cidades em busca de emprego nas indústrias, né, existia uma situação de precariedade nas condições de vida, em relação à moradia, saúde, alimentação, saneamento básico. As cidades estavam superlotadas e não tinham estrutura para receber essas pessoas que estavam sendo expulsas do campo. Então não haviam, as condições de moradia eram péssimas, as condições de saúde, as condições sanitárias, então uma situação bastante precária. E toda essa situação causava uma insatisfação, uma revolta por parte dos operários, dos trabalhadores, que lutavam por melhores condições de trabalho, melhores condições de vida. Então, basicamente, era esse quadro, essa situação, né, na maior parte dos países da Europa, naqueles países principalmente que já estavam avançados no seu processo de industrialização, e que levava a uma situação de bastante conflito. Então, diante do quadro que ameaçava esfacelar a sociedade europeia, surge a necessidade de se investigar as causas dos conflitos sociais e de buscar soluções racionais para estes conflitos. Então, alguns pensadores, né, alguns intelectuais, alguns filósofos começaram a olhar essa situação e falar, pô, essa sociedade, ela está em crise. Esses conflitos, eles não podem acontecer porque isso vai levar ao esfacelamento da sociedade. Então, precisamos analisar racionalmente, entender por que isso está acontecendo. Então, a sociologia ela vai nascer com esse objetivo, que eu estou chamando aqui de um objetivo conservador, de resolver as crises que colocavam em risco a ordem social, capitalista e burguesa. Então, na verdade, a sociologia ela nasce com esse caráter de conservação, de manutenção de status quo. Os intelectuais, os pensadores
burgueses que tinham essa preocupação de falar, olha, se esses tipos de conflitos acontecessem, se esses problemas continuarem ocorrendo, nós iremos perder o controle, essa sociedade vai ruir porque essas pessoas que estão sendo exploradas, elas vão fazer uma revolução e a gente não pode deixar isso acontecer. Então, vamos criar uma ciência para estudar esses conflitos, para estudar por que a sociedade ela apresenta esses problemas para evitar que esses problemas aconteçam. O primeiro pensador a buscar uma ciência que entendesse, que compreendesse a sociedade foi um francês chamado Auguste Comte. Em 1822, né, esse filósofo ele escreveu um livro, né, um texto na qual ele fala que deveria haver uma ciência que ele chama de física social, que copiando o rigor, a metodologia das ciências naturais, seria capaz de entender a complexa sociedade europeia, para reordená-la e colocá-la novamente nos trilhos do desenvolvimento. Então, essa preocupação, né, que move Auguste Comte de fazer com que surja um tipo de ciência que seja rigorosa, que consiga investigar e descobrir as causas dos problemas da sociedade no sentido de eliminar esses problemas, no sentido de resolver esses conflitos e a sociedade ela ter uma ordem, né, uma organização e um progresso. Inclusive, a frase ordem e progresso da bandeira do Brasil, ela tem inspiração no positivismo do Auguste Comte. Apesar do Comte ser considerado o pai da sociologia, o primeiro pensador a falar de uma física, de uma ciência social, foi Émile Durkheim, de fato, o primeiro sociólogo. Émile Durkheim também era francês, e no final do século XIX ele é o primeiro pensador a criar um método para a sociologia, para essa nova ciência, né? Um método preciso e rigoroso para os estudos sociológicos, que dá autonomia para a sociologia e a separa das outras áreas do saber. A sociologia passa a ter um método próprio. Juntamente com Marx, Weber e Karl Marx, que nós não vamos estudar agora, mas estudaremos em outro momento, então Durkheim, Marx e Weber são considerados os autores clássicos da sociologia. E eu coloquei as fotozinhas deles aqui. Tem a do Auguste Comte, Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Ok? Então, basicamente, esse é o contexto histórico e a gente consegue entender o surgimento da sociologia e qual era o seu objetivo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença, né, entre a sociologia e outras áreas do conhecimento. Então, nós temos aqui um quadro, né, eu montei um quadro para que a gente pudesse entender de que forma essas áreas elas abordam os problemas. Então, para entendermos a diferença entre o campo de atuação da sociologia e dos demais campos de atuação, das demais áreas do saber, iremos utilizar como um exemplo aquela situação que a gente falou agora há pouco, né, das más condições de vida, de trabalho, de moradia enfrentadas pelos trabalhadores no início da industrialização. Então, vamos ver como cada área dessas do saber iria abordar este problema. Então, o problema é que o tema seriam as más condições de trabalho, saúde e moradia dos trabalhadores no início da industrialização. A assistência social, ela ia atuar em relação a esse problema no sentido de articular condições para suprir as necessidades identificadas, ou seja, em outras palavras, a assistência social, ela ia estudar, observar essas más condições de trabalho, saúde e moradia no sentido de resolver esses problemas, de dar condições para que as pessoas tivessem acesso a uma melhor condição de trabalho, uma melhor condição de saúde e de moradia. Diferente da sociologia, né? A sociologia ela não ia atuar na resolução propriamente, na garantia de que essas pessoas tivessem acesso a isso, mas ela sim iria procurar estudar, olhar para esses problemas e entender as causas dos problemas, né, de modo desnaturalizado,
e quais são as consequências dessas más condições de trabalho, de saúde e moradia na sociedade. Claro que a ideia é estudar para propor soluções, né? Mas para propor soluções não pontuais, não específicas, como é o caso da assistência social. A assistência social vai falar, tem uma pessoa sem casa, então vamos resolver esse problema e dar um abrigo para essa pessoa. A sociologia vai pensar, tem uma pessoa sem casa, por que ela está sem casa, em que condições levam a ela isso, e o que precisa ser mudado para que essa pessoa, para que as outras pessoas não fiquem sem casa. No caso da filosofia, a filosofia, ela ia refletir essa questão aqui das más condições de trabalho, saúde e moradia, e ia, a partir de uma série de pensamentos, de reflexões já existentes acerca da questão da ética, por exemplo, né? Até que ponto essa condição da classe trabalhadora ela está relacionada à ideia de ética, à ideia daquilo que seria o mais correto do ponto de vista da sociedade, do coletivo, enquanto que a filosofia vai se preocupar em conceituar, né, em fazer uma reflexão conceitual, racional sobre esse problema, a sociologia vai olhar para esse problema de modo mais concreto, colocado aqui, né? Ou seja, em que contexto social esse problema se impõe, né? De que modo a ética, esse problema ético, ele se coloca nesse contexto histórico aqui, nessa condição social desses trabalhadores aqui do início da industrialização. Então, a sociologia vai ser um estudo um pouco mais concreto a respeito desses problemas, né? No sentido de estudar num contexto específico, um contexto histórico e social específico. Por fim, a psicologia, né, ela vai estudar o comportamento do sujeito em sua individualidade, ou seja, a psicologia iria olhar para esse problema e tentar entender quais são os efeitos, né, dessas questões aqui no comportamento do indivíduo, do trabalhador que passa por essas situações aqui. De que modo ele age, de que modo ele reage, ele pensa individualmente em relação a esses problemas aqui no qual ele está inserido. E a sociologia, ela não vai se interessar, né? Ela não vai se preocupar com a questão do comportamento individual, mas sim a questão do grupo, do coletivo, né? Quais são as ações coletivas, as reações coletivas em relação a esses problemas. Tudo bem? Bom, a aula de hoje se encerra por aqui, ficou um pouco longa, espero que vocês possam ter compreendido aí a questão do surgimento da sociologia, né? E também das diferenças, da diferença da sociologia em relação às outras áreas do saber. Um grande abraço e até a próxima aula. Muito obrigado.